Olá, aqui é Priscila Dutra, psicóloga, e hoje eu quero conversar com você a respeito da síndrome do ninho vazio. Você sabe o que é a síndrome do ninho vazio? Você é pai ou você é mãe e já passou por isso? Você é filho e já teve esse problema com seus pais? Como lidar com isso? Como superar a síndrome do ninho vazio? É sobre isso que eu vou falar hoje. A síndrome do ninho vazio, ela geralmente acontece com os pais. Geralmente isso acontece quando os filhos saem de casa para viver a vida deles, para construir a família deles, porque passou num concurso, porque vai fazer um intercâmbio, né, vai estudar. E é uma tristeza que toma conta, né, desses pais que ficam, uma angústia, um vazio que não é assim físico, sabe? Não é só a questão da ausência física do filho, né, da filha, às vezes não está ali. É um vazio que dá por dentro também desses pais, como se fosse uma perda de sentido, sabe? E no início é até normal que esses pais se fiquem um pouco tristes, né? Já tem um tempo, só que se já tem um tempo que essa tristeza, né, não passa, né? Isso pode se transformar numa depressão. E aí é melhor buscar ajuda e ficar atento às coisas, né? Essa tristeza que não passa, alguns sintomas, algumas coisas que começam a acontecer. A razão para isso acontecer é que os pais muitas vezes eles ficaram tão centrados nos filhos, ficaram tanto assim só vivendo para eles, que aí fica difícil, sabe? É como se perdesse o sentido mesmo, é como se perdesse a função, perdesse o sentido da vida mesmo. O objetivo é aquela coisa, né? São pais que o objetivo, né, do casamento, da união, era criar esses filhos, né? Então tudo girava em torno dos filhos. E sim, é verdade, né, que os filhos tomam muito tempo, exigem muita dedicação, principalmente na primeira infância. Mas é importante que os pais busquem sempre ter um equilíbrio, sabe, no decorrer da vida. Ser muito mais do que pais, sabe, de ter essa função, para que isso não aconteça lá na frente. E ao mesmo tempo, eu acredito que não dá para você estar 100% preparado para isso, porque é uma situação delicada, é fato isso, é fato mesmo. Então, se você é pai ou se você é mãe e está passando por essa situação na sua vida, né, de sentir esse vazio, né, às vezes de dar até uma certa preguiça de levantar, o que eu vou fazer hoje? Os meninos não estão aqui mais, né, e tal. Tenta encarar a saída do seu filho de casa de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Pensa que você cumpriu o seu papel, que ele conquistou maturidade, independência, né? Que agora ele vai ter a família dele, né? E vai construir os sonhos dele, né? Tá lá, né? E que isso não significa que vocês não vão ter mais contato, porque às vezes parece que o coração sente dessa forma, né? A sua cabeça sabe que não é isso, mas o seu coração fica pensando assim, tipo, porque de alguma forma você pensa que, tipo, ele não precisa mais de mim, então para que ele vai me procurar, né? No fundinho é essa questão que tá batendo, né? E assim, pelo contrário, muitas vezes os filhos se aproximam muito mais depois que saem de casa. Sabe por quê? Porque eles percebem como tinha assim tudo de mão beijada e que recebiam muito e nem percebiam. Eles começam a ter que cuidar da casa, ter que ir no mercado, cuidar da própria roupa. Percebe que tinham tudo isso, toda essa estrutura, né, fora o amor, né, dentro de casa, e que às vezes eles nem valorizavam ou nem tinham consciência, assim, sabe, nem reconhecia. E também o que acontece? Eles começam a conviver, os filhos começam a conviver com outras pessoas, né? Vai vendo as diferenças, né? Vai vendo que muitas vezes nesse mundo, principalmente de hoje, nossa, é cada um por si, né? Que as pessoas estão mais egoístas, né? Egocêntricas, né? Só vendo o lado delas. E aí nessa hora o filho percebe a importância da família, né?
e a questão da família ser a nossa base, e aí começa a ter saudade das pequenas coisas, até das pequenas brigas. E eu mesmo, por exemplo, eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 17 anos para estudar em Viçosa. E assim, não é que eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais, não é isso. Mas assim, eu fui morar em outro estado, fui morar com pessoas que eram diferentes de mim, né? Fui morar numa república, eu que tinha que cuidar de tudo, né? Para estudar, o fim do dia e tal. E assim, eu passei muito perrengue quando eu saí de casa. E por conta disso, eu valorizei muito mais a minha família, sabe? O amor, a estrutura que meus pais me davam, o esforço que eles faziam para eu estar ali. Então, assim, essa distância foi bom para mim, para eu conquistar essa maturidade e perceber todas essas nuances que eu não percebia antes, sabe? Então, assim, com o tempo, e aí o que acontecia também? Eu ia poucas vezes na minha casa em Três Rios. Então, assim, esse tempo geralmente tinha mais qualidade, sabe? Tinha mais amor, porque como o tempo era curtinho, então assim, eu fazia de tudo para aproveitar. Eles também, né? Tipo, a Priscila tá vindo, nossa, eu tô indo para casa, vou ficar só 3 dias, né? Eram poucos esses tempos. Então, assim, era muito melhor, era muito mais gostoso, sabe? Então, assim, pensa por esse lado que o tempo junto às vezes vai ser menor, mas vai ser um tempo de mais qualidade, um tempo de mais entrega, sabe? E que por isso, justamente por ser pouco tempo, você precisa ter um certo cuidado para, na hora de encontrar, sabe, não ficar cobrando, não ficar num muro de lamentações. Ah, você não aparece mais aqui, você não dá notícia, você é ingrato, que filha ingrata, sabe? Tenta não ficar nesse tipo de conversa, de comentário, tenta fazer desses momentos únicos para que seu filho ou para que sua filha, né, a pessoa que é importante para você, tenha sempre motivos para voltar, sabe? Para dar aquela saudade gostosa, assim, de estar junto. Então, assim, tenta pensar também que não é fácil para o seu filho, para a pessoa que está longe, esse início também, sabe? No início, geralmente, tudo é festa, né, e tal, porque é novidade, mas aos pouquinhos a realidade vai batendo, né, os primeiros desafios vão aparecendo, e é um processo que você também passou por isso, você lembra? Né, quando você casou, né, e foi sair de casa, por exemplo, me fala aqui, tenta lembrar, como é que foi para você sair de casa? Foi tranquilo? Não teve problema? Você sofreu muito com essa separação? E como é que foi para os seus pais, né, aceitarem a sua saída quando você casou, quando você foi estudar? Foi tranquilo? Não foi tranquilo? Tenta lembrar de todas essas nuances, de tudo que aconteceu, para você tentar sofrer menos diante dessa situação. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não deixa de curtir, me acompanha nas redes sociais, tem sempre conteúdo novo aqui. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Um abraço e até o próximo vídeo.